Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, com relação à justiça, aí tem muita gente com dúvida também. Nós vamos trazer aí umas atualizações que aconteceram, que é muito importante. O que acontece, por exemplo, quando o processo acaba, depois da perícia judicial, a sentença, depois da perícia judicial, se ela é definitiva, nós vamos esclarecer todas essas dúvidas comuns, tá? Nesse vídeo aqui, tirando aí uma ansiedade de muita gente que muitas vezes está no processo judicial e não tem informação. O que acontece após a perícia judicial, quando o processo acaba, quanto tempo depois da perícia o juiz dá a sentença. Bom, muitos segurados que entram com ações judiciais para concessão ou restabelecimento de benefício de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou até mesmo no BPC passam por etapas cruciais de processo, principalmente a perícia judicial, que é o momento que um médico especialista nomeado pelo juiz vai avaliar a incapacidade do segurado para determinar se ele realmente está impedido de trabalhar e se tem direito ao benefício. Olha lá, nós já falamos que em muitos casos, né, não é somente a incapacidade que é julgada, a justiça ela avalia num total, né, a vida do segurado. Mas depois de passar pela perícia judicial, o processo chega ao fim? Bom, o tempo que o juiz demora para dar uma sentença, essas dúvidas são muito comuns. O objetivo nosso aqui é esclarecer detalhadamente. É importante entender que, embora a perícia judicial seja um dos principais pontos do processo, ela não significa o fim imediato da ação judicial, não. Muita gente pensa, e outra, não é assim, passou na perícia judicial, um mês depois já encerrou o processo. A perícia é somente uma prova para o juiz tomar uma decisão, mas o processo pode continuar dependendo dos resultados das partes envolvidas. Lembrando sempre, o juiz ele não vai dar, por exemplo, uma sentença favorável ou não ao segurado se ele não tiver convicção. E existem outros elementos importantíssimos nas fases dos processos que devem ser verificados. Na maioria dos casos, envolvendo os benefícios do INSS, a perícia judicial é determinante, porque é ela que vai comprovar a incapacidade alegada pelo segurado. No entanto, mesmo após a conclusão da perícia, outras etapas podem ser necessárias antes que o juiz profira a sentença. Olha aí, pessoal. A apresentação de laudo pericial, o perito vai entregar com suas conclusões sobre a capacidade ou incapacidade do segurado. Esse laudo será considerado pelo juiz na hora de decidir. O prazo para as partes se manifestarem, tanto o autor como o INSS, no caso aí o autor, o segurado e o INSS, eles têm a oportunidade de se manifestar sobre o laudo, quer dizer, ainda pode recorrer da decisão. Isso pode incluir, por exemplo, a contestação, novos pedidos de prova ou até mesmo a solicitação de esclarecimento ao perito. Essa análise de outros documentos ou provas, dependendo da complexibilidade do caso, o juiz pode solicitar mais documentos e esclarecimentos das partes antes de dar a sentença. Portanto, o processo não acaba imediatamente após a perícia judicial. Há uma série de etapas que ainda podem ocorrer e cada caso pode ter um desfecho diferente. Nós já falamos, cada caso é único. Dentro do próprio INSS, não é porque uma pessoa conseguiu o benefício e ela tenha, por exemplo, uma doença parecida com a sua ou mesmo igual à sua, que o resultado da perícia vai ser o mesmo. Quanto tempo depois da perícia o juiz dá a sentença? Essa é uma dúvida muito grande, tá? Principalmente quem está com o processo judicial, né? Que não vê a hora disso tudo acabar, né? Porque, querendo ou não, é desgastante, né, pessoal? E não tem uma garantia. Apesar do segurado ele estar com toda a explícita incapacidade, está com toda a documentação, mas fica traumatizado, porque ele já passou por isso no INSS. Ele já chegou no INSS com a incapacidade física ou mental toda documentada, com exames, com laudos, com tratamentos, com tudo, atendendo os requisitos de qualidade de segurado, de carência, e ele foi indeferido. Aí ele entrou com recursos dentro do INSS, também foi indeferido. Quer dizer, tudo isso vai traumatizando a pessoa, querendo ou não. A pessoa se sente insegura e chega na justiça com todos esses requisitos, provando a incapacidade, a necessidade, o direito ao benefício, mas não se sente seguro. Ou eu estou falando bobagem? Quem está me assistindo aqui acha que eu estou falando alguma besteira? Eu imagino o que vocês estão passando. O tempo entre a realização da perícia e a sentença pode variar bastante. Não existe um prazo legal fixo para o juiz proferir a sentença após a entrega do laudo pericial.
Mas, em média, o processo pode levar aí entre 18 a 24 meses. Agora, depois da perícia, 1 ano e meio, 18 meses, porque a perícia ela é marcada depois que você entra com a ação. Também depende da disponibilidade de peritos, porque a justiça também, como nós falamos já em outros vídeos, está abarrotada de processos. Tá? Fatores que podem influenciar no tempo de espera é a complexibilidade, por exemplo, do laudo. O laudo tem que ser claro, objetivo, para o juiz poder decidir mais rapidamente. No entanto, se houver divergência ou necessidade de mais informações, isso pode atrasar a decisão. O perito ele não faz o laudo em 5 minutos, pessoal. Primeiro, ele não faz só uma perícia quando ele está na justiça. E esses laudos, eles devem ser bem elaborados. Eles são importantíssimos. Não é simplesmente como uma receita que o médico escreve em 2 minutos ali está pronto. Não funciona assim. E o perito pode demorar para fazer o laudo devido até à complexibilidade ou à quantidade. A manifestação das partes, o prazo para o INSS ou o segurado se manifestarem com relação ao laudo, geralmente é de 15 dias. Não é só o INSS que pode contestar o laudo. O laudo pode dizer que você não está com incapacidade. Então é importante você se manifestar durante esse prazo de 15 dias para tentar modificar. Sei lá, o juiz até, por exemplo, marcar uma nova perícia. Se houver a contestação ou necessidade de mais provas, o processo pode se estender. O volume de processos no judiciário, o acúmulo de processos nos tribunais em que a ação está tramitando também influencia o tempo que o juiz vai levar para analisar o caso. Em várias varas, existe uma alta demanda e pode haver atrasos significativos. O que pode acontecer após a perícia, né? Bom, depois que o perito judicial apresenta o laudo, há 3 possibilidades principais, né, que podem ocorrer. Se o laudo pericial confirmar a incapacidade de segurado para trabalho, o juiz provavelmente vai proferir a sentença favorável, determinando que o INSS conceda o benefício solicitado. Isso pode incluir também valores retroativos desde a data do pedido administrativo até a decisão judicial. Se o laudo for contrário ao segurado, aí começa o problema, né? Diz que você não está incapacitado ou que a sua incapacidade não é suficiente para justificar um benefício. O juiz também pode negar o pedido. Nesse caso, o segurado pode contestar o laudo solicitando uma nova perícia ou apresentando outros documentos e provas para tentar reverter essa decisão. Tá? Em alguns casos, o laudo pericial ele pode não ser totalmente conclusivo, ou pode haver divergências entre a relação de provas apresentadas pelo segurado e pelo INSS. Nessa situação, o juiz pode solicitar uma segunda perícia ou requisitar esclarecimentos ao perito antes de tomar qualquer decisão. Agora, o que fazer se o juiz negar o benefício após a perícia? É uma coisa assim de louco, né? Que eu falei, o segurado já vem traumatizado do INSS, ansioso, angustiado, inseguro, aí chega na justiça. Então, deve ser uma sensação horrível. O juiz, se proferir uma sentença desfavorável, é possível você recorrer da decisão. Isso pode ser feito por meio de embargos de declaração, lembrando que é necessário um advogado, tá, pessoal? Usado quando a sentença contém erros ou omissões, ou uma apelação, que é um recurso formal que leva aí o caso a instâncias superiores, onde o juiz ou um tribunal vai analisar a decisão. Quer dizer, recorrer da sentença pode estender o processo ainda por alguns meses, mas é uma opção viável se o segurado acreditar que a decisão foi injusta e que houve um erro na avaliação da prova pericial. Isso também cabe ao INSS, né, pessoal? A gente reclama, né? Poxa vida, né? O INSS entra com recurso e tal, mas vocês acabaram de ver, se for desfavorável a você, você também tem direito a entrar com recurso. A sentença após a perícia judicial, ela é definitiva? Olha, se o juiz proferiu a sentença após a análise da perícia, ela pode ser considerada definitiva ou ainda passível de recurso, dependendo do resultado. Em muitos casos, o juiz concede o benefício, ele determina que o INSS implante o benefício de forma imediata e que os valores sejam calculados para pagamento posterior. No entanto, quando o INSS recorre da decisão por não concordar, ele também pode levar isso aos TRFs, o que vai estender o tempo, né, como nós falamos. Se o INSS contesta, é um direito que ele tem. Caso o órgão não concorde, né, com a conclusão do perito, e ele pode apresentar uma impugnação. Em muitos casos, o INSS sabe que a ação está perdida, pessoal, e ele recorre para dar canseira mesmo, é para maltratar o segurado. Essa é que é a verdade, tá? Agora, enquanto você aguarda, por exemplo, o resultado da perícia judicial, você deve manter um acompanhamento, tá, pessoal? Isso é importantíssimo. Você está sempre verificando as atualizações no site dos tribunais ou com seu advogado. Não precisa ficar ligando toda semana para o advogado, pessoal,
porque não é assim que funciona a justiça, tá? É importante você estar preparado, se caso vai pedir algum documento complementar, algum eventual questionamento feito pelo juiz, tudo isso é muito importante. Agora, o cumprimento da decisão, vocês sabem, né? Quando o INSS ele receber a sentença judicial determinada, ele tem que implantar o benefício ou restabelecer. É a primeira obrigação que o INSS deve cumprir de forma imediata. Isso deve seguir, né, de uma determinação judicial que pode ser uma correção de falhas dentro do próprio INSS. A implantação do benefício, tá, que é até em 30 dias o prazo, mais uns 15 para você receber. Nós temos aí também o retroativo, né, que o juiz manda fazer os cálculos, que podem ser pagos tanto em RPVs, que são requisição de pequenos valores, pode ser pago em até 60 dias, ou em precatórios, né, como nós já falamos. Se vocês têm dúvidas como que é pago os atrasados do INSS, ou mesmo os atrasados na justiça, né, que seria em requisição de pequenos valores e precatórios, nós temos vídeo aqui no canal, nós tratamos somente desse assunto, destrinchamos aí minuciosamente, esclarecemos tudo, todos os detalhes para vocês. Basta fazer aqui uma consulta aqui no canal que você vai encontrar esses conteúdos, tá? Que são de extrema importância, tá, pessoal? Essa execução da sentença, ela pode corrigir erros administrativos, uma fiscalização e transparência das decisões absurdas do INSS, que a justiça também vem acompanhando, porque querendo ou não, toda negativa do INSS acaba sendo judicializada. Quer dizer, e os tribunais ficam com a responsabilidade de consertar aquilo que o INSS deveria ter feito, que não leva a sério, tá? Que é respeitar o direito de todo segurado. Meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui a primeira vez no canal, é o que eu falei, existe muito conteúdo nosso aqui sobre todos os assuntos que você precisa saber sobre INSS. Basta você fazer uma consulta aqui. Eu espero que esse vídeo aqui tenha tirado dúvidas, esclarecido, tenha sido importante, tá bom? Perícia judicial é uma dúvida muito grande que sempre muita gente tem, e saber se ela é definitiva ou não, ainda mais, tá? Se gostou do nosso trabalho, não deixe de dar um like para fortalecer, né, um reconhecimento sobre o que nós fazemos aqui todo dia, isso é muito importante. Outra dica importante é que o YouTube não está entregando vídeo para todo mundo. Então, se você não tiver inscrito no canal e o sininho de notificações não tiver ativado para todas as notificações, você pode perder conteúdos aqui relevantes e importantes que podem ajudar você a resolver algum problema que você esteja passando dentro do INSS. Então, faça isso agora, tá? Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, outros já me acompanham já há alguns anos. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, amor, harmonia, tudo de bom, tudo que está faltando no mundo, né, pessoal? Vamos continuar com as nossas preces, pedindo a Deus que tudo isso passe o mais rápido possível e que todos nós encontremos um caminho aí de paz e tranquilidade. Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.